Ascensão através de habilidades. Episódio 88. 20º nível, Lorde Cavaleiro da Morte, 1. Na frente do altar, o fantasma falou. Embora sejam chamados de Deus dos Demônios, sua essência é a própria magia dos demônios. É o ser que governa todo o sistema mágico demoníaco. O Deus Demônio, Lúcifer. Talvez por esse motivo, a energia mágica negra fluía do altar. A quantidade era pequena, mas era muito densa. Bônus de descoberta inicial. Inteligência aumentou permanentemente em 3. Mana aumentou permanentemente em 10. Altar de Lúcifer. Um altar feito por aqueles que servem Lúcifer. É uma passagem ligada ao Deus. Lúcifer pode exercer influência através deste lugar. Você sabe o que é o julgamento? O fantasma interrompeu suas palavras. Na verdade, não sei. Você não recebeu? O que você deve saber é que o Deus dá um teste adequado à área que eles recomendam. Então, que julgamento você acha que o Deus dos demônios daria? Taizan percebeu algo através das palavras do fantasma. Então, ele é um Deus que só dá provações aos demônios? Não necessariamente, mas o padrão seria impossivelmente rigoroso para os humanos. O Deus da vitória deu provações de vitória. O Deus da luta deu provações de luta e o Deus da escolha deu provações de escolha. O Deus dos demônios naturalmente daria testes relacionados aos demônios. E os humanos não tinham ligação com demônios. Naturalmente, era altamente provável que o Deus dos demônios não encontrasse valor em realizar um julgamento. Embora ele entendesse, era um problema. Então também não posso receber um teste? Ele procurou o altar do Deus dos demônios para aprender magia negra. No entanto, era desconcertante que ele não conseguisse aprender depois de percorrer todo esse caminho. Não recebi, mas sua história seria diferente. Afinal, você derrotou um demônio e adquiriu magia negra, então Lúcifer deveria saber. Mesmo que não, eles ainda fariam contato. Taizan havia superado todos os testes aprimorados dados por vários deuses. Não só isso, Maria até demonstrou ação aberta ao convidá-lo diretamente. Em tal situação, não havia nenhum deus que ficasse parado só porque aquele não era o seu domínio. O fantasma pensou assim. O problema é, não posso prever como será o julgamento. Terei que voltar mais tarde. Para fortalecer suas armas e ir embora? Porque não sei o que é o julgamento. Não houve informação. Portanto, ele achou que seria bom fortalecer tudo o que pudesse ser fortalecido antes de ir. Mesmo que o julgamento tenha sido reforçado, segundo Taizan, houve claramente uma diferença no número de vitórias e derrotas. Taizan terminou o resto do 19º andar. Como era o andar do lixo, todas as salas secretas, recompensas claras e recompensas secretas eram equipamentos mágicos. Pensando em levar todos para Lilith de uma vez, ele entrou no 20º andar. Um monstro no 20º andar era um Cavaleiro da Morte. Ele tinha habilidades consideráveis de esgrima como um Cavaleiro da Morte empunhando uma espada. Claro, isso não tinha significado para Taizan. Com um estrondo alto, ele balançou a espada, derrubando o monstro e perfurando o peito. Explodiu em uma nuvem de energia negra e se espalhou em todas as direções. Seus níveis eram semelhantes, então o Soul Ascension estava ativo, mas a diferença nas estatísticas era muito grande. Taizan não precisava lutar agora. Ao atravessar o chão, ele encontrou um guia do pecado. Ele estava passando, ou talvez tenha visto Taizan enquanto mudava de quarto e estremeceu de medo. Eu não disse que não vou matar você? Os fracos só podem se preocupar com os caprichos dos fortes. Gagarat sorriu. Você já está aqui. Estou apenas de passagem. Taizan passou por ele. Gagarat abriu a boca nas costas de Taizan. Você vai direto para o 21º andar? Não, vou ficar um pouco. Ele planejou descer depois de atualizar seu equipamento, conhecer Lilith e passar pelo julgamento do Deus dos Demônios. Então eu tenho algo para lhe contar antes de você descer. Eu sei. Taizan entrou em outra sala, deixando Gagarat para trás. Ele encontrou a sala secreta, administrou rapidamente as salas e saiu. Então ele entrou na sala do chefe. O Cavaleiro da Morte apareceu. O nome era o mesmo, mas era mais forte que os outros monstros do chão. Os golpes selvagens da espada continham poder suficiente para serem iguais aos de Taizan até certo ponto. Suas espadas colidiram ruidosamente. No entanto, o resultado foi o mesmo de antes. A espada do Cavaleiro da Morte foi jogada fora devido à força de Taizan. E ele se atrapalhou porque não conseguiu acompanhar sua velocidade. Taizan conseguiu derrotar aventureiros do 20º andar desde que estava no 8º andar. Não havia como um chefe do mesmo andar ser um oponente igual quando chegasse lá. Ele venceu sem esforço o chefe. Bem, não deveria ser tão fácil de passar. Lutar contra os guias do pecado no meio deste tema foi um grande fator. Ele não poderia ter sobrecarregado o chefe normalmente. Foi possível porque ele poderia aumentar tremendamente suas estatísticas e nível enquanto lidava com os guias do pecado. As janelas do sistema apareceram continuamente. Ele também se tornou visivelmente mais forte cada vez que concluía uma missão. Para o atual Taizan, não foi tão significativo, mas não foi sem sentido. No entanto, Taizan estava confirmando algo enquanto folheava as janelas do sistema. Na verdade, não está aqui. O segredo revelado era a recompensa que ele teria recebido ao descobrir todos os elementos ocultos de um andar.
Essa janela do sistema não estava visível. Taizan examinou cuidadosamente a sala. Você sente uma forte premonição. Com essa premonição, um tijolo apareceu na visão de Taizan. Esse tijolo era vermelho mais claro que os outros tijolos. Taizan pressionou o tijolo. Com um som estrondoso. O tijolo entrou na parede e uma passagem foi criada. Pensando nisso, também não recebi uma recompensa secreta no 20º andar. Eu sabia. Do 1º ao 10º andar, havia alguns monstros com nomes, os chamados nomeados. Porém, do 11º ao 20º andar, havia apenas NPCs e nenhum monstro nomeado. Ele pensou que haveria pelo menos um no 20º andar e seu palpite estava certo. Taizan entrou. Havia um Cavaleiro da Morte lá. O Cavaleiro da Morte Rei Valoran apareceu. É uma aula de Lorde? Lordes e reis eram esmagadoramente mais fortes que o nível médio de sua raça. Ao lidar com Hag-Ha, que não conseguia se levantar da cadeira por causa da perna quebrada, Taizan sentiu diversas vezes a ameaça de morte. Seu duelo justo foi ativado. Valoran abriu a boca. Você está aqui. Uma voz sombria e baixa ecoou pela sala. Você deve ser o fantasma de um herói. O sábio sempre falava sobre você. Ele disse que você era forte, mas lamentável e fraco. Você o conheceu? Houve uma diferença considerável entre o 10º e o 20º andares. Valoran riu. E daí, é o nosso segredinho. Eu deveria ter alguma liberdade em meu estado vinculado. Valoran enxugou o sorriso e desviou o olhar. As pupilas vermelhas dentro do capacete preto foram direcionadas para Taizan. Você é meu inimigo? Você é realmente poderoso. Não há chance de ganhar para mim. Você parece feliz por alguém em tal estado. Até Taizan percebeu que havia alegria em sua voz. Esta é uma sala escondida. Não é fácil de encontrar. Com sua voz sombria e cheia de loucura, Valoran levantou-se, sacando sua espada larga. Já se passaram centenas de anos desde que alguém encontrou este lugar. Valoran investiu contra ele. Como não havia necessidade de mais diálogo, ele se aproximou de Taizan em alta velocidade. Taizan puxou o braço para trás e ergueu a espada. As espadas se chocaram e ricochetearam umas nas outras. Valoran era forte. Definitivamente não era algo do nível do 20º andar. Na verdade, parecia algo acima do nível do 25º andar. Não era um nível que um jogador normal pudesse vencer. Mas Taizan não era um jogador normal. Com um grito curto, a espada grande se moveu. Apesar do seu grande tamanho, movia-se com um talento impressionante. Taizan moveu as mãos bruscamente. A espada grande colidiu com a espada de Taizan, criando um som alto. Faíscas voaram, iluminando a sala escura. A espada larga, incapaz de resistir ao poder de Taizan, foi empurrada para trás e Taizan enfiou sua espada na abertura. Valoran sofreu 25 de dano. Valoran moveu o pé. Sua perna pesada atingiu o abdômen de Taizan. Isso ativou a anulação do ataque de Taizan, e o pé de Valoran foi movido de volta ao estado anterior ao ataque. Taizan mergulhou sua espada na abertura novamente. Valoran atacou novamente e mais uma vez foi anulado. Num piscar de olhos, Taizan atacou mais de 10 vezes. Valoran balançou descontroladamente sua espada, afastando Taizan, e soltou uma risada vazia. Anulação de ataque. Realmente divertido. Que habilidade surpreendente. Murmurando sombriamente, Valoran atacou novamente. Seu golpe de espada não suportou o medo de seu ataque ser anulado novamente. Foi um ataque calmo que teve até um sentimento de resignação. Ao desviar a espada, Taizan percebeu algo estranho. Valoran era um monstro nomeado. Quer fosse flow ou counter, ele deveria ser capaz de usar uma ou duas habilidades. Mas nesta situação urgente, Valoran só usou sua espada contra Taizan. Seus olhos vermelhos olhavam seriamente para Taizan. Seus pensamentos mudaram. Taizan começou a pressionar Valoran apenas com sua esgrima. Os olhos de Valoran, visíveis entre as aberturas do capacete, semicerraram-se em uma curva sorridente. Clang! A espada grande exibiu movimentos chamativos. Parecia que isso em si era uma forma de esgrima. Taizan moveu ambos os braços suavemente para iniciar a dança da espada. Ele desviou a espada grande para um lado e para outro, alterando seu caminho. Baque! Valoran largou a espada grande com uma das mãos e atingiu o queixo de Taizan com o cotovelo. Você sofre 72 de dano. Uma grande quantidade de dano ocorreu e o choque fez seu cérebro estremecer. Valoran não perdeu a chance e segurou a espada grande com força. Taizan mordeu o lábio. O gosto amargo do ferro trouxe de volta um pouco sua consciência abalada. Ele segurou a espada na mão esquerda com um aperto reverso. Clang! Ele parou a espada logo abaixo do queixo. Só assim, Taizan perfurou o lado de Valoran com sua outra espada. A espada penetrou na armadura e cravou-se. Valoran recuou, torceu a mão que segurava a espada larga e cortou. A espada que Taizan usou para bloquear a espada grande foi perfurada e a espada grande espetou o ombro de Taizan. Taizan imediatamente atingiu a cabeça protegida pelo capacete de Valoran. O capacete tremeu consideravelmente, criando uma lacuna. Em termos de esgrima, o adversário era superior, mas em termos de estatísticas, Taizan estava em vantagem. Então, era uma questão de garantir a vitória com base na sua vantagem.
Ele rudemente abaixou ambas as mãos. Clang. O braço de Valorant foi ligeiramente pressionado. A dança da espada tinha pouco significado quando se tratava de uma luta pelo poder como esta. Em vez disso, Taizan cortou rudemente com a presa do lobo. Valorant não ficou ali parado e atacou. Usando todas as partes de seu corpo, ele repeliu os ataques de Taizan e cobriu perfeitamente seu corpo segurando a espada ao contrário. Ambos utilizaram suas respectivas vantagens e travaram uma luta sangrenta. E o vencedor foi Taizan. Baque. A espada de Taizan perfurou o peito de Valorant. A armadura rachada desmoronou perfeitamente. Taizan prendeu a respiração. Sua condição também não era boa. O sangue fluiu de vários lugares de seu corpo e quase metade de sua saúde foi drenada. Valorant soltou uma risada enquanto se encostava na parede. Obrigado. Eu não esperava que você se abstivesse intencionalmente de usar habilidades. Estamos no mesmo barco. Valorant intencionalmente não usou nenhuma habilidade. Taizan igualou-o selando suas habilidades e continuou a luta usando apenas sua esgrima. Valorant riu. Cavaleiro era um termo que se referia àqueles que empunhavam uma espada. Eu não queria confiar em habilidades inexplicáveis que só podem ser adquiridas em um espaço inexplicável como este. Eu queria lutar apenas com minha espada. Mas esse foi um desejo realizado apenas pela minha obstinação. Eu não tinha intenção de forçar uma luta justa. Obrigado, de verdade. Posso sair com satisfação graças a você. Valorant tirou o capacete. Surpreendentemente, seu rosto estava limpo. Ele parecia estar completando 30 anos. Ele não parecia muito velho. Não é uma grande recompensa por isso. Mas aceite isso. Valorant também tinha habilidades, mas elas não eram seu foco principal. Porém, para Taizan, as habilidades eram seu foco principal. Se ele tivesse usado suas habilidades, poderia ter vencido a luta sem lesões graves. Mas Taizan aceitou o dano para si mesmo e não usou suas habilidades. Valorant, sabendo bem disso, pretendia dar uma recompensa adequada. Foi o capacete usado pelo Rei Cavaleiro da Morte. Claro, deu um excelente desempenho. Além disso, o capacete era um equipamento que só poderia ser obtido após atingir um nível bastante avançado nas profundezas do labirinto. Taizan recebeu o capacete preto. Originalmente, eu pretendia não dar nada, mas você pode considerar isso uma recompensa por suas ações. Embora ele não pretendesse isso, houve resultados por não usar suas habilidades. Eu gostaria de dizer: você está livre agora, mas não é o caso. Valorant deu um sorriso amargo. Aventureiro, você sabe por que nós, seres sencientes, estamos presos aqui como monstros? Não sei. É simples, este lugar é uma terra de oportunidades para alguns, mas não é para outros. Valorant grunhiu enquanto se levantava. Seu corpo cambaleante foi apoiado por sua espada. Lamento não poder revelar a verdade. Você provavelmente conseguirá descer as profundezas. Então, você aprenderá naturalmente quem somos e que tipo de seres são os mágicos. Com uma voz amarga, Valorant desapareceu. Se chegar a esse ponto, tenha misericórdia de nós que não podemos escapar. Ó, poderoso. Com essas palavras tristes, Valorant desapareceu. O que restou foi apenas uma armadura quebrada e uma espada que havia perdido todo o seu poder. Sua aura de bravura foi ativada. Você adquiriu o capacete de Valorant. Você entendeu o elemento oculto do 20º andar. Você recebeu a recompensa. Taizan abriu a janela do sistema que havia fechado. Você concluiu perfeitamente o 20º andar. Você obteve o título, aquele que avança. Você entendeu perfeitamente e limpou todos os andares até o 20º andar. Você obteve o título, aquele que tocou a partícula da perfeição. Você entrou no labirinto a um nível do qual pode se orgulhar. Você obteve o título, aquele que alcançou o início do caminho. Você não apenas provou sua força neste lugar, mas também mostrou mais valor. Você obteve o título, aquele que teve sucesso no desafio. Você acumulou inúmeras experiências. Você obteve o título, o que foi construído. Você obteve a habilidade especial sempre ativa, prova de si mesmo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.